usa produto químico, tá bom? Mas agora nós vamos à nossa encantadora e sempre alegre, Jussara Galto. Bom dia, Jussara. Bom dia, Gilson. Bom dia, Gabriel. Boa tarde, boa noite para todos os outros. Fátima, lá no Japão. E sei que é exatamente o contrário do nosso horário, né, pelo fuso. Mas o mundo hoje está todo assim, da mesma cor, no mesmo tom e com a mesma voz. Hoje é um dia assim, ó, bem atípico no mundo inteiro. Porque esse assassinato que houve lá nos Estados Unidos, aquela bala não acertou só o pescoço, a coluna, o cérebro do Charlie. Acertou nas pessoas do mundo inteiro. Até os não cristãos estão prestando atenção, estão sofrendo pela brutalidade do ato, por ser um jovem, um casal jovem, com filhos muito novinhos ainda, e um homem que só falava no bem, só falava sobre Jesus, a missão dele nessa terra, e ele entendia assim, era puxar mais pessoas, desde criança, mais pessoas para Jesus, de qualquer idade. E assim, ele ficou famoso, acho que em boa parte do mundo. Eu não o conhecia, mas hoje eu acho muito difícil, com a força da internet, com a presença poderosa da internet, eu acho muito difícil que tenha um canto do mundo que não saiba quem foi o Charlie Kirk. Não tem. É muito impressionante. Coreia do Sul, não confundam, que é católica, que é livre, né? Mas a maioria lá é católico. Eles fizeram uma manifestação gigantesca. Somos todos Charlie. E o mundo inteiro se mexeu, o mundo inteiro se envolveu. E algumas pessoas, vocês podem comparar com o mesmo que acontece aqui no Brasil. Quando o Bolsonaro sai à rua mesmo para ir ao hospital, o que acontece de tanta gente? E o que acontece quando o cachaceiro desfila com toda a segurança, de carro aberto, uma pompa e circunstância que nos custa muito caro, para que ninguém o aplauda. Então, houve no mundo inteiro também, neste episódio, vozes, infelizmente algumas até saídas aqui do Rio Grande do Sul, vozes debochando, numa loucura assim, desmedida, uma coisa sem proporção. Porque não é possível que o ser humano venha para a televisão, da internet é uma televisão, só que maior, né, que atinge muito mais pessoas no mundo inteiro, e venha dizer as barbaridades que esse gaúcho disse. E hoje a gente já sabe, entre outras coisas, que além dele ser um amador, lá no Congresso Nacional, pertence a um conselho de educação, de cultura, uma coisa assim, e ainda ele é patrocinado aqui no Rio Grande do Sul pela Caixa Econômica para fazer aquelas barbáries que ele faz sobre o politicamente incorreto. Vocês às vezes ouvem essa frase, politicamente correto, e ele, como debochado que é, fala do politicamente incorreto. Isso é o suprassumo, pessoal, da cultura woke, aquela cultura que nasceu na esquerda americana e que misturou dois sons, dois vocábulos, um da língua inglesa e outro da língua africana, não sei nem qual é o país, para formar isso que exemplifica esse nonsense que a humanidade vive. Porque tudo que sai dos Estados Unidos se espalha pelo mundo. Algumas coisas da Europa também, mas nos Estados Unidos sempre foi. Não é agora por causa da internet. É porque realmente eles se refletem no mundo.
Então, essa cultura é aquela do que a gente não pode mais chamar um amigo negro de negão, não pode chamar uma amiga, mesmo que não seja negra, de negrinha, porque a gente estará usando equivocadamente o termo, e isso vira crime. Não se pode mais, mas sempre se pôde chamar de gringo, de alemão, isso aí sempre pôde. Arataca, aratuxo, misturando arataca com gaúcho, isso aí pode. O que nasceu, eu não acho que eles deveriam ter sofrido como sofreram os negros americanos. Não acho que ninguém deve sofrer. Todo mundo se sensibiliza onde existe escravidão, em qualquer lugar do mundo. Aqui no Brasil, a gente tem descoberto, aqui no Rio Grande do Sul, alguns focos de escravidão até chamada escravidão branca, porque são pessoas que vêm de outros lugares, buscando trabalho aqui, trabalham na condição de escravos. Isso ainda existe. Mas quando a gente fala, mesmo sem a menor intenção de ofender, fala a palavra negro, ou chama de moreno, eu não sou moreno, ou de preto, aí eles querem se chamar de negro. E eu não sei. A maioria das pessoas que eu conheço, aliás, todas as pessoas afrodescendentes que eu conheço não têm essa frescura. Não tem. Como os amigos gay, também não tinham. Podia dizer, sai pra lá, seu viado. Né? Ou então, viadinho, vem cá. Eles não se incomodavam. E eles nos chamam de coisas também, até umas que não dá pra gente dizer, mas na intimidade a gente aceita. Por exemplo, essa dá pra dizer. Eu desfilei 25 anos em escola de samba, então a minha convivência era muito intensa. Não só no carnaval. Fora do carnaval também, através das amizades conquistadas nas escolas de samba. Então, elas estavam conversando entre elas, assim, eu metida no meio, porque estava sempre junto, e elas falavam, aquela branca azeda. Elas nos chamam de branca azeda, pronto. Ai, Jussara, desculpa, tu tá aí. Isso é frescura. Mas hoje não dá para se comportar assim, não. Hoje tudo é crime, tudo é criminalizado. Menos quando é o pessoal da direita que se manifesta. Então, um homem com doçura, com compreensão, com qualidade no que diz, com conhecimento da palavra de Deus, esse homem causa uns ecos, uma repercussão de ódio, uma coisa assim, que chega a doer. Até para nós que não o conhecíamos pessoalmente, que não éramos da turma dele, nós que eu digo o resto do mundo, né? Porque nos Estados Unidos ele era super mega conhecido, mas é um ser humano. Eu, por exemplo, pessoalmente, não gosto de ver a imagem de Cristo crucificado. Não gosto. Não é o meu Senhor Jesus. Para mim, ele é o ressuscitado, com brilho. Não é aquela criatura que sofreu. Aquilo ele passou para nos salvar, mas passou, mesmo sendo Deus, sendo o Filho de Deus, sendo pertencente à Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, vocês veem que as situações criadas, elas são assim tão opostas, que a gente vê, até uma pessoa neutra pode perceber quem é quem. Porque enquanto as manifestações do povo cristão foram assim, de solidariedade, de tristeza, de lágrimas, cantando hinos, cantando louvor, cantando o hino dos países, dos americanos, aqui do Brasil, enfim. Enquanto isso, não havia nenhum gesto de agressão, nem um tapa, nem uma cuspida, nada. Milhões de pessoas no mundo inteiro, todos com essa mesma capacidade de amar, de entender o próximo. Por quê? Porque nós somos cristãos.
E o cristão aqui do Rio Grande do Sul é igual ao cristão lá da Coreia do Norte, que nem pode praticar a religião, que ninguém pode saber que ele é cristão, da Coreia do Sul, de qualquer lugar do mundo, lá onde agora acabam de derrubar o regime comunista por não aguentar a corrupção. Igualzinho o que está acontecendo aqui, ninguém mais aguenta a corrupção no Brasil. E esse caldo de cultura que se criou e que permitiu que monstros nascessem, crescessem e tomassem o poder, é muito difícil isso acontecer num país livre. Mas foram aos poucos e ousadamente, e aquilo que eu sempre digo, quando os bons se retraem, os maus tomam conta. Então, os maus foram tomando conta e foram... Não precisava assustar ninguém. Porque quando eles precisavam de voto, e ainda precisam, o que eles vão? Despejam dinheiro no Congresso. E é por isso que eu estou sempre chamando a atenção de todos. Nós teremos o ano que vem uma eleição. Nós temos que começar a pesquisar, procurar agora. Porque não haveria nada disso que está acontecendo no Brasil de hoje se não houvesse a omissão escancarada, covarde do Congresso Nacional. E quem é o Congresso Nacional? Não são aqueles lá do Judiciário, os Supremos do Judiciário. Não, são pessoas comuns do povo, que nós, comuns do povo, colocamos lá pelo voto. Então, agora, é o momento da gente lembrar de todos os mártires que já viveram nesse mundo de Deus, de todas as pessoas que se sacrificaram para que outros tivessem uma vida melhor. Então, vamos justificar essa dor, esse sofrimento. É um massacre. Agora, nos últimos, nem precisa ir longe, 2, 3 anos, quantos candidatos sofreram atentados em véspera de eleição? Dezenas. Só na Alemanha, na campanha pré-eleitoral, na última, morreram 6. Ah, pois é, né? A política assim mesmo se matam. Não. Todos da direita. Então não venham me dizer que o ódio está conosco, que é nós que somos do ódio. Como eles dizem, eles falam de nós assim como se nós fôssemos mais bárbaros do que eles. E, no entanto, aqui no Brasil, a esquerda é sempre esquerda. Tentou matar Bolsonaro. E tem hoje, até hoje, gente que, apesar de saber que foi todo mundo muito bem pago para acontecer aquilo, ainda dizem que foi fake, que o Bolsonaro não levou a facada. E quem viu o Bolsonaro hoje, vindo ou indo para o hospital, viu que ele realmente está combalido. Ele está enfraquecido. Ele está precisando de toda assistência. E mesmo assim, olha como esse homem é sanguinário. Ele é psicopata. Ele não tem o menor senso de humanidade, como nenhum psicopata tem. Ele resolveu criar um caso. Por que o Bolsonaro demorou tanto no retorno do hospital lá para o lugar onde ele está, para a casa dele, né? Onde ele está, com prisão domiciliar? Então, me digam, sou eu, Jussara, porque sou de direita, porque sou cristã, que sou uma voz sem eco? Não, pelo amor de Deus. A direita é da paz. É por isso que aquilo que eles dizem que não gostam, que é o capitalismo é de direita. Porque nós gostamos de produzir, de gerar riqueza. É o agro que é odiado por eles, como se eles não comessem. Odeiam o agro. E é o agro que gera a alimentação. Então, todo um gerador de emprego, todo o homem que paga impostos e que tem uma folha de pagamento e é responsável por essa folha de pagamento no final de todos os meses, esse não presta. Esse é fascista. Esse aí é empresário, e se é empresário é fascista.
Quem é que presta? Vagabundo, ladrão, sem vergonha, sem noção. Esses são os que prestam. E eles estão aumentando, hein, o número de pessoas assim. Por quê? É bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa aquele outro. Pergunta para uma pessoa, lá do Nordeste, principalmente, onde tem muito mais auxílio isso e auxílio aquilo, do que carteiras assinadas. Pergunta se alguém lá quer trocar a Bolsa Família, a Bolsa não sei o quê, a Bolsa Cachaça, por um emprego. Não, claro que não querem. Como estão recebendo tudo de graça? Por isso que eles fabricam a miséria. Sem a miséria não existe a esquerda. Mas a esquerda, ela não fica solidária conosco. Ela não é solidária com o povo. Não porque a esquerda, sendo poder, eles, têm dinheiro porque se vendem. Tem ministros que têm casas, muitas casas, em algumas de mais de 20 milhões. O salário que eles ganham seria bom que, em vez de uma faculdade de Direito, o Beisola lá, sabe quem é, né? Que ele fizesse cursos, o mundo inteiro ia adorar. Qual é o milagre da multiplicação da grana de quem ganha menos de 50 mil reais por mês, ter uma mansão de 22 milhões, paga à vista? Isso é milagre. Mas eles não acreditam em Deus, são comunistas. Comunista é ateu, mas fazem milagre. Interessante, né? Pare para pensar, povo. Pare para pensar. Está na hora das pessoas de se desalojar, serem desalojadas do lugar onde estão. Quem é que tinha que ter feito isso? O Congresso. E agora, em função de uma coisa assim que eu temo muito, que se chama emenda, aparentemente uma coisa, coisa boa, meu município recebeu emenda. Eu fico arrepiada. E hoje eu vi um deputado federal dizer que ele não usa emenda, que ele detesta emenda, que se arrepia também com as emendas. Por quê? Abram seus ouvidos, seus olhos, fiquem atentos e reproduzam. Porque esse dinheiro das emendas é dinheiro com o qual os deputados se vendem. E assim, desde lá atrás do mensalão, é que esse cachaceiro que está aí de novo no poder, não ganhou a eleição, mas está no poder, porque o Congresso permitiu, porque onde teria que haver necessariamente separação de poderes, não, se acomodaram todos. É dinheiro que vai, dinheiro que vem, então todo mundo está rico, menos o povo cada vez mais pobre, cada vez mais sem noção, cada vez mais sem educação, sem saúde, sem segurança. O que sobra para nós? Hoje uma amiga minha, que é jornalista, e ela me disse, Jussara, eu estava assim meio queixosa, hoje para mim foi um dia horrível, horrível. Eu acho que para a maioria das pessoas do planeta, um dia triste, um dia para não ser lembrado. E ela me disse, Jussara, mas nós já estamos numa ditadura comunista. Eu disse, eu sei, mas eu não posso me entregar. Eu não posso estar bem, queridos, vocês ganharam, vocês são cheios de ódio, vocês matam, vocês derrubam, vocês torturam, vocês separam famílias, vocês prendem, arrebentam. Quando se dizia isso lá atrás, no tempo do governo militar, eles são maus, eles prendem e arrebentam. Quem é que hoje prende e arrebenta? A esquerda. A esquerda que foi anistiada com o nosso trabalho. Nós fomos à rua naquela época, há 30, 40 anos atrás, pedir anistia. Até porque a gente não tinha muita noção da malignidade deles, da perversidade deles. A minha geração não tinha conhecimento para tanto. Nós tínhamos educação nas escolas para outras coisas. Não se ensinava política, militância política, como se ensina hoje. Então, a gente, poxa, essas pessoas foram perseguidas, isso, aquilo, precisam ser anistiadas. E eles ganharam muita grana nas anistias. E agora, aqueles mesmos que fizeram as campanhas agressivas, todo mundo participando pela anistia, são os mesmíssimos que estão negando a anistia para inocentes. Eles eram culpados, morreram pessoas,
foram sequestradas pessoas, inclusive um embaixador americano. Enfim, pessoas morreram, grandes empresários foram sequestrados, alguns foram encontrados pela polícia, outros morreram, crianças, filhos de empresários, eram sequestrados com muita frequência. Todo esse povo hoje está mandando. E as vítimas daquela época continuam vítimas hoje, porque éramos da direita, porque somos cristãos, porque não pegamos em armas, porque não vamos ter a arma para se defender. É uma coisa, não confundam. Não, eu, por exemplo, sou armamentista. Eu acho que toda pessoa que precisa e sabe usar uma arma para se defender tem que ter esse direito. Nós votamos para isso. E, no entanto, a Cachaça rasgou a nossa vitória nessa eleição. Por quê? Porque eles querem bandido armado. Para bandido não tem pena. E hoje, isso exatamente hoje, aquele cidadão queridinho, do bem, que matou e emparedou a mãe, né, emparedou a parede, e foi preso, condenado, e a desculpa agora, o presídio estava muito cheio. Se o presídio estava muito cheio, por que não largou um ratão daqueles que roubou pouco, que estava com pouca droga? Por que não arraia miúda? Soltou um cara que estava condenado a muitos anos de prisão, como é o desgovernante do Brasil hoje. Um cara que tinha que estar na cadeia ainda, cumprindo pena. Mas é porque ele roubou, ele pode. Esse outro matou, também pode. E o que aconteceu com ele hoje? Foi libertado. Já foi solto, já foi limpo. Já todo mundo, quando soube do segundo crime dele contra a mulher, também, o cara que já matou a mãe dele mata qualquer um, né? Matou outra mulher, mas tá na cara. Mas esse homem não podia estar na rua. Ele tinha que estar até, inclusive, no manicômio judiciário, no meu entender. Sou criminalista e teria que ter sido o caminho dele. Mas não foi. Foi solto. Agora me pergunte, a Débora, que pintou de batom uma estátua, o Bolsonaro, que só fez bem para o Brasil, só fez bem para os brasileiros, é reconhecido também no mundo civilizado como um grande presidente, a começar pelo presidente dos Estados Unidos, que eu considero um homem bom, um homem decente e injustiçado. Então, vocês vejam bem como é que as coisas são. Elas não somos nós que estamos modificando. Não, elas são assim. Onde a esquerda, o comunismo está, quem não é se rala. Ou adere ou se rala. Mas como nós somos cristãos e eles são ateus, é muito difícil do cristão mudar de lado. Vocês entendem? Eu vou continuar falando nesses assuntos. Hoje, graças a Deus, o Adilson já voltou. Então, já tem todo o direito, né? Aliás, já ocupou, né, o espaço dele. E o meu espaço hoje foi um pouco menor. Mas tudo bem. Voltaremos amanhã, se Deus quiser. Mas antes, eu quero dizer para vocês que se o Charlie, aquele moço que foi brutalmente assassinado, se ele continuasse, ele ia continuar reproduzindo, fazendo mais cristãos, trazendo mais gente para o entendimento, para a compreensão, para o lado do bem. Continuaria. Porque só tinha 31 anos. Podia fazer isso por muitos e muitos anos, décadas. Mas o que aconteceu tudo aquilo? E no auge da dor, no desespero, o que a esposa dele, que é também cristã, ele era evangélico, ela é católica, o contrário que aqui no Brasil. O Bolsonaro é católico e a Michele é... Meu Deus, católica, ela é... Gente, me empolguei tanto que até evangélica. A Michele é evangélica. E como eles costumam brincar do nosso ministro, que é evangélico, terrivelmente evangélico, eles dizem do nosso ministro, colocado lá pelo Bolsonaro, a Michele, assim como essa menina, que não me recordo o nome dela, não aprendi ainda, é terrivelmente religiosa. Só que uma é católica e a outra é evangélica. Então, eu tenho para mim, com essa comoção que houve no mundo inteiro, e com todo o conhecimento, toda a prática, porque ela acompanhava ele sempre nos últimos anos,
estava muito embebida de conhecimento, não só cristão, mas como tratar com as massas, como sem agressão, só conversando e mostrando o que é certo, e para as pessoas poderem optar ou não. Não é assim, tu não pode ser católico nos países comunistas. Matam os católicos, prendem os católicos, torturam os católicos, ou evangélico, qualquer cristão. Não, eles traziam as pessoas, cativavam pela palavra, pela doçura, pelo exemplo. E eu tenho para mim que essa moça, se cumprindo aquilo que ela jurou no caixão do marido, em lágrimas, que ela vai seguir o trabalho dele, eu ouso fazer uma previsão. Pode ser que ela venha a ser a maior voz cristã do século XXI. Porque ela está agora com toda a motivação. Ela teve todo o aprendizado. E ela viu o que esse lado perverso da história consegue fazer para o lado que não é perverso. Ou digamos, todos nós temos nossas fraquezas, nossos erros, nossos defeitos. Mas desejar a morte dos outros, praticar. Uma pessoa pode até matar outra para se defender, para defender um terceiro, para defender outra coisa. Pode. Mas geralmente as pessoas que fazem isso não fazem, eu matei, estava me defendendo. Não, dizem envergonhados, tive que matar. Eu convivi com isso mais de 50 anos. E os homicidas, a maioria deles, mata por circunstâncias adversas à sua vontade. Então, essa moça, passando por tudo isso, e vendo como é que ela ficou, problemas com a família ela não terá, se Deus quiser. Por quê? O próprio Elon Musk, que também está na mira para morrer, o Trump, que está na mira para morrer, o Elon Musk disse que as crianças dela serão sustentadas por ele até terminarem o curso que fizerem quando adultos. Mas o Benjó, né? Bonjó, aquele cantor, acho que americano, e outros astros do futebol e também de outras artes, também querem ser responsáveis, querem assumir, essas crianças não terão problema. O maior problema financeiro, o maior problema, o grande problema, a grande mágoa, é crescerem sem um pai amoroso. Como ela disse, o que pode ser uma criança de 3 anos? O pai viajou a trabalho com Jesus. Que coisa linda, né? É uma maneira de falar uma coisa tão triste para uma criancinha de 3 anos. Continuaremos falando sobre esses assuntos cada vez na intenção de que vocês não só... Eu agradeço muito o retorno que eu tenho de vocês, dizendo que gostam do que eu digo, que precisam até para ter coragem, para agir, blá, 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 essas coisas todas. Agradeço, do fundo do meu coração. Mas eu não quero que vocês fiquem apenas escutando e absorvendo para si. O maior sonho de quem faz o que eu faço, e de todas as pessoas que falam e tentam, como é que se diz? Comover até. Às vezes sim. Mas tentam trazer um entendimento para as outras pessoas, iguais a si, talvez até mais inteligentes, mais capacitadas de todas as formas, mas não estão tendo a oportunidade ou talento para dizer aquilo naquela hora. Então, todos nós queremos que vocês sejam multiplicadores. É isso. Esse é o nosso desejo mais intenso. É o que o mundo precisa. Que pessoas de bom coração, que pessoas que se doaram a vida inteira. E nós temos muita gente assim. Talvez você até seja uma dessas pessoas e não se ligou ainda. Mas eu já fiz isso. Prestar serviço comunitário. Prestar em qualquer lugar. Asilo, orfanato. Meu Deus do céu. Para dependentes químicos foi a minha opção. Nos presídios foi a minha opção também. E depois, na política também, levo como missão isso de não aceitar a corrupção, de não aceitar que tentem comprar as outras pessoas. E é isso que mais se faz nesse país. E agora, estão lançando assim, parece que 32 bilhões em cima do Congresso, para deputados e senadores não aprovarem a anistia
Eles não querem que Bolsonaro concorra, porque eles sabem que se Bolsonaro concorrer, ganha a eleição. Eles, se for preciso, eles matam o Bolsonaro, como Charlie foi morto, como Cristo foi morto, como tantos outros foram mortos. Então, isso é o que eles vão fazer, porque eles não querem. E esse povo que vende o seu voto, que não se dá conta, ele é bonzinho, é painho, é não sei o quê. Meu Deus do céu, o Bolsonaro botou água no Nordeste. Pessoal, tinha gente velha que nunca tinha visto água encanada, nunca tinha visto chuveiro assim. Foram lá e botaram no cachaceiro. Porque aquele é o pai dos pobres. E o pai da corrupção. Entendam isso. Vocês não querem mais ser espolhados, roubados. Então, não fiquem apenas com esse conhecimento, cada um para si. Espalhem, sejam multiplicadores. Não estou pedindo para ninguém se enfiar na igreja todos os dias, de manhã, de tarde e de noite. Eu não estou precisando para se enfiar num partido político, fazendo. Até porque partido é uma coisa que eu não gosto. E uma das lutas não é tão importante, tem outras mais importantes agora, mas uma luta muito importante é uma alteração na justiça eleitoral. Tem coisas que precisam. Os partidos, do jeito que são, não podem continuar. Porque as pessoas optam, a maioria opta pelos partidos, pelo tipo de vantagem que pode estar naquele lugar, naquele partido, naquela situação. Só por isso. E lá, depois que estão lá em cima, que já ganharam o nosso voto, aí eles se incorporam aonde eles quiserem. Então tem esse negócio que agora, nos últimos anos, se chama Centrão, e ali que os canalhas se escondem. Canalhas de todos os partidos. E agora que está chegando a época da eleição, eles estão começando a ser desvinculados do Centrão, para poder voltar nessa base e dizer, eu sou de direita, eu defendo o agro. O agro tem que estar muito atento para isso, hein? Muito atento. Nós tivemos, nos últimos anos, um dos melhores senadores para o agro, o senador Reis. Mas ele tem que se multiplicar. Eu não sei se ele vai concorrer, mas tem que deixar gente que pensa como ele. E ele não pode pegar e colocar gente no lugar dele. Vocês é que tem que colocar no lugar dos bons, outros que sejam bons ou talvez melhores. Essa é a importância de se conhecer política, de fazer política. Não é a política partidária. Vocês juntam as coisas, misturam e depois não sabem sair dessa confusão. Se uma pessoa é boa, ela é boa em qualquer partido. Mas essa pessoa é canalha, é corrupta, é sem vergonha, como a maioria do nosso Congresso, eles são assim também em qualquer partido. Se eles criarem um partido, já teve, né? Partido cristão, não sei o quê, se eles forem tudo para ali, vão fingidamente. Não querem o seu bem, não querem o seu progresso, nem o progresso do país. Vamos continuar rezando, pessoal, para que o dia de amanhã não seja tão pesado, tão triste, tão doloroso como foi o de hoje, como foi o de ontem também. E vamos, sim, acreditar em que Deus existe. A justiça divina existe. E nós teremos esse retorno, porque nós temos um dos maiores líderes do mundo. Bolsonaro hoje é o maior líder, o mais carismático, o que mais puxa multidões, o que mais que levam fé nele. Isso já está provado. Nem o próprio Trump. Só gosta do Trump porque ele é durão, que ele é firme, que ele vai atrás e que ele cumpre o que promete. O Bolsonaro, a mesma coisa, porém, sempre dentro das 4 linhas. Como o nosso mundo político está cheio de canalhas de todos os partidos e por todos os lados, um presidente assim não pode dar certo. Foi traído até pelos irmãos de exército. Se é que dá para chamar de irmãos, os que prestavam não lá preso com ele. Os canalhas, os traidores, aqueles que usavam a farda, e por causa deles a gente passou a detestar a farda. A maioria dos brasileiros hoje detesta a farda. O exército, as forças armadas. Por quê? Por causa dos corruptos, ladrões sem vergonhas que estão lá na cúpula. Para baixo, tudo bem. Mas já houve revolta de cabos, já houve revolta de sargentos, já houve revolta de tudo. Então, está na hora do Brasil começar a tomar tenência. Vamos usar um termo militar. Tomar tenência.
e ver o que é bom. Não estou mandando ninguém pegar arma e sair dando tiro. Não. Mas você que é do exército tem mais obrigação ainda de derrubar essa turma através do voto e do seu exemplo. Ponha uma bandeira na sua casa, todos. Façam isso. Nós temos que marcar território. Nós não temos que ter medo. Deus é conosco. Temos que ter coragem, patriotismo para lutar. Não é só, não, esperar que o Bolsonaro faça isso, para fazer atrás. Graças a Deus, a maioria do povo já está entendendo. Ele vai, vamos atrás. Porque ali é o caminho. Ali é o caminho que Deus quer. É o caminho que Deus traça para nós. Eu amo vocês. Até amanhã, se Deus quiser.